Pessoal, hoje às 10 horas nós vamos retomar as nossas web aulas sobre o livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Se você ainda não adquiriu a sua versão, você pode comprar tanto a versão física no Clube do Autor, o link está aqui na descrição, quanto a versão digital na Amazon Books. Para ler a versão digital, você precisa baixar o Kindle, não precisa pagar nada, só baixar o Kindle tanto na Play Store quanto na Apple Store. E hoje nós vamos falar sobre a destruição das instituições, é o capítulo 3. Então, hoje às 10 horas, web aula tem duração de 40 a 60 minutos, como se fosse uma aula de uma universidade convencional, né? Porque uma aula tem 2 horas, tem 100 minutos, mas é mais ou menos isso aí. Enfim, hoje o Bolsonaro, ele tem sido muito pressionado, todos vocês já sabem. Ele tem distribuído cargos para o Centrão, descumprindo a sua promessa de campanha, falando que não iria fazer toma lá da cá. Não há nada de errado em fazer trocas, em fazer negociações em um regime democrático. Na verdade, isso é necessário, faz parte do jogo democrático, todos os países democráticos fazem isso. A grande questão é que Bolsonaro ele demonizou essa prática durante toda a sua campanha. Falou que não iria fazer, iniciou o governo dizendo que não iria fazer, mas agora, com o aumento das possibilidades de impeachment, ainda mais pelo que aconteceu hoje, quando nós temos mais uma vez busca e apreensão na casa de apoiadores bolsonaristas, o que pode chegar até o Carlos Bolsonaro, o presidente fica desesperado. E para barrar qualquer tipo de tentativa de impeachment, Bolsonaro começou a se aliar ao partido do chamado Centrão, do qual ele fazia parte porque Bolsonaro foi do partido do Maluf, o PP, e o PP é um partido do Centrão. Ele conseguiu, de certo modo, reduzir a possibilidade de impeachment, porque agora não há um clima político favorável ao impeachment. Bolsonaro tem uma quantidade de apoiadores do Centrão considerável. Recentemente trouxe para o seu ministério recém-criado, recém-recriado, das comunicações, o Fábio Faria. Fábio Faria é o genro do Silvio Santos do partido do Kassab, o PSD, um partido poderosíssimo. E não passa por um processo de impeachment. Um processo de impeachment não prospera sem o aval do partido do Kassab. Isso já é muito sabido. Só que a situação do presidente começa a ficar mais complicada, principalmente com seus apoiadores. Porque o Bolsonaro disse que ia fazer uma coisa, está fazendo outra. Já tivemos cobranças essa semana com ele lá no cercadinho do Palácio da Alvorada. Então a situação de Bolsonaro fica muito complicada perante os seus apoiadores e é necessário manter sempre a base unida. Isso é um dos capítulos aqui do livro, que nós apelidamos de fascismo cultural. É o capítulo de amanhã, quarta-feira, o capítulo 4, Fascismo Cultural. Nós vamos abordar na nossa web aula de amanhã, então não perca, tá? Ele precisa manter a sua base sempre unida. Só que é claro, você começa a ter desconfianças. O número de mortos grande pela Covid-19, 18 milhões de desempregados não estão conseguindo buscar emprego na Covid-19 e para piorar a situação, não vai ser a retomada econômica não vai se dar no dia seguinte. Então, por exemplo, o Covid-19 acabou hoje, o mundo já vai voltar ao normal amanhã. Não vai. É necessário ainda um período um período de transição para a volta à normalidade. E essa normalidade pode demorar um bom tempo. Então essas pessoas podem acabar ficando desempregadas por um longo período de tempo. Então há um questionamento muito grande. E o Bolsonaro, em entrevista à Band News, ele falou o seguinte: não entregamos e ninguém do dito Centrão me pediu ministérios, estatais ou banco oficial. Isso pode ser até verdade. Calma. Tá? Então vamos voltar aqui porque eu falei, deu a entender que foi Bolsonaro que disse. Vamos lá. Nós não entregamos e ninguém do Centrão me pediu ministério, estatais ou banco oficial. Então nós estamos mantendo o nosso compromisso de campanha. Assim está sendo feito e nós conseguimos nos aproximar desses partidos. Agora estamos sendo acusados de fisiologismo. De certo modo, o Bolsonaro está certo. Que ministério que ele deu para o Centrão? Que estatal que ele deu para o Centrão? De primeira grandeza? Nenhuma. O que o Bolsonaro tem feito é distribuído cargos do segundo escalão, terceiro escalão do governo para os partidos do Centrão. Então o partido do Bob Jeff pegou uma boquinha, o partido do Valdemar da Costa Neto pegou o Banco do Nordeste. Então são posições secundárias, mas são cargos que o Centrão está pegando. E aí ele comentou sobre o Ministério das Comunicações e foi pior do que tivesse falado que havia dado um cargo para o Centrão. Ele explicou. Segundo Bolsonaro, o deputado Fábio Faria, genro do apresentador Silvio Santos, indicado para comandar a pasta, é amigo particular de muito tempo.
Olha só, o Ministério das Comunicações começa não só com um orçamento grande, como muitas atribuições. E aí ele falou, na verdade, ele não é do Centrão, mas ele é um amigo de longa data. Então o que acontece? Quando ele fala que o Fábio Faria é um amigo particular, ele está privilegiando uma pessoa do seu ciclo pessoal. Então é pior do que se ele tivesse dado um cargo para o Centrão. É como se é uma espécie de nepotismo. Por que o Fábio Faria está com o ministro da Comunicação? Qual que é o atributo que ele tem? Quais são as características dele? Quais são os currículos dele? Quais são os atributos curriculares dele que o tornam um bom ministro da Comunicação? Nenhum. Ele é simplesmente um amigo particular do Bolsonaro de longa data. Então foi uma fala que até mesmo piorou aquilo que ele já estava negando, que é o fisiologismo do Bolsonaro com relação ao Centrão. E aí ele descumpre uma outra promessa de campanha, de só ter pessoas no ministério que têm conhecimentos técnicos, que estão lá pela sua competência técnica, o que nós sabemos que é uma inverdade, porque Weintraub, que vai ser possivelmente o assunto do vídeo de hoje à noite, ele não tem competência para estar no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, porque quando você pega o látis do Weintraub, é um látis horroroso. Ele não tem publicação, ele não tem nem título de doutor, então é um látis muito ruim para alguém que quer ser ministro da Educação. O Vélez Rodrigues, que muitas pessoas criticavam, ele pelo menos tinha uma carreira acadêmica mas muito superior à do Weintraub. Não que ele fosse um bom ministro da Educação, longe disso, mas pelo menos os atributos técnicos dele eram melhores do que o do Weintraub. Mas o Weintraub é um grande provocador. Então o Bolsonaro ele acaba tentando falar, né, pior do que a encomenda. E aí o pessoal debochando, né? Ele nunca enganou ninguém, quem votou conhecia bem. O pessoal aqui debochando, recomendo o Canto da Aia para as mulheres bolsonaristas, vejam o futuro. Imagina só, que absurdo, né, presidente Kaká? Faz-me rir. Parabéns, presidente. Todas as medidas relacionadas às indicações efetuadas sob sua alçada estão corretas. Quem quiser que fiscalize os órgãos sob o comando dos indicados e apurem as devidas regularidades. Por enquanto, segue o jogo, né? Exatamente, efetuadas são corretas. Fábio Faria, outros, enfim, tem que se aliar mesmo, não dá para ficar à mercê da vontade do Rodrigo Maia, ponto. Então perceba que os próprios bolsonaristas, alguns deles já começam a interiorizar esse sentimento permissivo com o Bolsonaro, mas muitos começam também a ficar desconfiados. Enfim, se você chegou até aqui e gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse assunto, compartilhe o vídeo e também traga pessoas para a nossa live, para a nossa aula. Convide um amigo para participar conosco dessa aula hoje à noite às 10 horas. E por conta da aula, o vídeo da noite vai ser às 7h30 e vocês já estão acostumados com isso, tá bom? Conto com a presença de cada um de vocês hoje à noite às 10 horas.